Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências. Hoje a gente discutindo aqui o relatório de tecnologias da MWeb aqui, que foi sensação do SXSW desse ano. Bora lá, que esse episódio tá recheado de notícia para você. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, pessoal, chegando com mais um Varejo Cast Tendências e Pendências. Hoje, tendências de novo, né? Ou seja, aquelas mudanças nos hábitos dos consumidores e ou dos varejistas, aquela direção que o varejo está tomando, que os consumidores estão tomando e que podem se tornar realidade de 0 a 5 anos, né, Caio Camargo? Ou seja, também conhecido como tendências. E hoje a gente vai falar de algo que é super interessante, né? Vamos falar de gerações, já falamos aqui de várias gerações, já falamos de economias, e hoje a gente tem um episódio super interessante. Porém, antes de começar o nosso episódio, agradecer aqui a nossa querida Laísa Daniele Reis Ramos, né, que fez um comentário ali no nosso episódio, A Revolução Silenciosa nos Hábitos de Compra, pedindo a gente para trazer mais insights de como usar essa pauta nas vendas, né? Tipo, agregar valor à peça que dura mais, por exemplo. Então, trazer aí, de repente, a gente pensar em fazer mais um episódio daqueles que a gente fez lá atrás, de varejo raiz aí, né, Caio? Falar um pouquinho aqui de... Né, que a gente já falou, a galera gostou muito, então a gente pode trazer aí um pouquinho. Também tem um comentário do meu amigo Eduardo de Araújo, cara, que falando aqui, ó, deixou um comentário, mandou no WhatsApp pra mim aqui, que é meu amigo pessoal, e falou, cara, adorei o tema aqui, é sempre importante, ó, uma estratégia importante pro varejo se acercar desse novo consumidor diz respeito à questão relativa à redução e prevenção do desperdício, né? Os consumidores estão de olho nessa história, então vale aqui, Edu, muito obrigado aqui pelo teu comentário, devidamente citado aqui no nosso Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana. Agradecer a Laís e o Eduardo, valeu, e você que está nos ouvindo, vai lá, é sempre muito bom ouvir você, seja com sugestões, perguntas ou participação nas nossas enquetes. Então, a nossa enquete do último episódio, A Revolução Silenciosa nos Hábitos de Compra, a pergunta era: você mudou seus hábitos de consumo para economizar mais? E a resposta, Caio Camargo, 100% da nossa audiência que respondeu disse sim. Ou seja, realmente entramos na era dos gastos calculados, meu amigo. Olha só, obrigado às 3.952 pessoas que responderam a pesquisa. Brincadeira, não é tanta gente assim, mas é bastante gente que respondeu. Obrigado a você que respondeu e que você que não tem participado das enquetes, participe das enquetes. Aliás, Fred e Alecrim, uma coisa que a gente já tentou no passado, estamos retomando a partir desta semana aqui no Varejo Cast, é o nosso canal no WhatsApp, que vai estar aqui o link para você participar do canal do WhatsApp, onde você recebe novas informações. Os canais eles tinham sido lançados no WhatsApp há um tempo atrás, mas era meio escondido. Nessa última atualização parece que está bem mais fácil você usar, então a gente vai voltar nossos esforços a criar um canal para que você receba também no WhatsApp essas informações, certo, Doc? E também aqui no descritivo, nosso querido amigo editor Navimanhanes, também vai colocar aí o link para a nossa newsletter. Também a gente tem aí uma newsletter semanal, onde eu e o Caio, a gente faz um resumo do que aconteceu durante a semana, tanto no blog, né, nas postagens que a gente coloca, como também no Varejo Cast, e algumas notícias também aí, que porventura ficaram de fora, mas são importantes você saber. Então, também vai lá no descritivo, se inscreve, porque é mais informação aí gratuita e de qualidade para você estar sempre antenado. Dito isto, a audiência está ansiosa para escutar o episódio. É isso aí. Inclusive, eu me lembro de uma pessoa que nos elogiou por a gente ir direto ao assunto, né? Então, sempre que a gente faz uma introdução um pouco maior, eu me lembro dela, num comentário dela no LinkedIn, que infelizmente eu não lembro o nome agora, mas assim, ó, adoro quando o podcast vai direto ao assunto e não fica antes, fazendo muita firula e tal. E aí eu sempre me lembro dela quando a gente estica um pouquinho essa abertura, meu amigo. Mas antes de falar, vamos falar da padaria da tia Tereza, que tem uns... Oh, não tem merchan, relaxa, tá tudo dentro de casa. Ô Fred, a gente tá nomeando esse episódio como Geração T, e nós vamos explicar esse T de onde vem nessa história, mas o grande fato é que a galera que tá no SXSW esse ano, não tivemos lá, mas futuramente estaremos nessas edições ali da SXSW que acontece em Austin, no Texas, tá?
Mas a pessoa que teve lá, um dos grandes destaques, super comentado, super compartilhado este conteúdo, foi o relatório da MWeb, né? Que ela está sempre se colocando lá como uma das pessoas que mais são um dos palestrantes mais importantes desse evento, todas as edições, né, nessa história. A gente estava conversando antes de ir pro ar, a MWeb está para o SXSW, ela todo ano tem uma palestra lá, assim como a Kate Anquetil e a Andrea Bell estão para a NRF, ou seja, são palestras super esperadas, né? Então ela é uma futurologista, ela fala de análise de tendências também, de tendências, tanto que a palestra dela são tendências de tecnologia aí para os próximos anos, né? É isso aí, Fred. E é legal que a gente trouxe esse tema, não só pelo relatório, pela importância, pelo tema do XSW que está forte no mercado durante essa semana, foi muito forte, discutido isso nas principais mídias nessa história. Lembrando que é um festival muito mais voltado à criatividade. Acho que o grande cerne dele não é tecnologia, a criatividade, mas acaba entrando em alguns temas ali que são interessantes para a nossa audiência de varejo, assim como ponta de tecnologia ou pessoas, etc. e tudo mais, né? E aí, esse relatório dela, que é um relatório que tem mais de 900 páginas, quase 1.000 páginas, né, de relatório, tanto que ela lançou tanto o relatório completo quanto o relatório um sumário executivo, para que as pessoas tivessem uma ideia um pouco, pelo menos superficial, de tudo que vai conter nesse relatório. Ela fala muito desse novo ambiente, que ela chama desse super ciclo tecnológico que a gente está vivenciando, com inteligência artificial, com ecossistemas de empresas, com biotecnologia correndo, certo? Então isso tem mudado um pouco o cenário do mundo. A ideia é desenhar o que vai acontecer com o mundo daqui para frente, né? E o nosso tema de conversa aqui, nós vamos entrar um pouco em cada um desses hypes aqui de IA e como é que se conversa e tal, mas o grande negócio é que ela falou que, dado o momento que a gente vive hoje da humanidade, né, tudo que a gente separa as gerações, as X, Y, milênio, que estão convivendo no mesmo ambiente, na verdade não poderiam ser isoladas como gerações apenas pelas datas. Ela coloca que nós vivemos hoje o que ela chama de geração T, que é a geração que está em transição neste momento, passando uma verdadeira revolução da humanidade. Frederico Alecrim, você concorda com este termo de geração T? Estamos num momento transitório, todos iguais, no mesmo barco na humanidade, doutor? Meu amigo Caio Camargo e você que está nos ouvindo aí. Essa questão de nomear, né, gerações e tudo, isso é uma coisa que eu sempre, eu digo isso com quem eu falo, digo na palestra e sei que você também pensa assim. A gente sabe que é muito parecido com aquela questão do estudo de persona, né? Na hora que a gente faz uma persona, não quer dizer que todo cliente é daquele jeito, né? Exato. Mas a gente quer dizer que existem comportamentos que um grupo de pessoas replica de maneira parecida. A questão de você catalogar, ela é interessante porque realmente há. Por exemplo, o período que a pessoa nasceu, com o que ela conviveu, né, e isso vai forjando ali o ser humano e os seus comportamentos. Porém, na hora da compra é muito importante, e a MWeb traz isso na palestra dela, mas isso a gente já fala também, né? E também a Andrea falou sobre isso também, a Andrea Bell, que hoje a gente vive em lares multigeração, né? Exato. Então, em uma casa, você tem, às vezes, um baby boomer, uma geração X, uma geração Y, uma geração Z e uma geração alfa. As 5 gerações convivendo. Então, não dá para a gente pensar que cada geração se comporta isoladamente, porque elas se influenciam. Totalmente. Tanto tem pessoas idosas hypadas no TikTok, velhinhos no TikTok, é uma outra pauta que outra no SXSW. E se você me permitir, vou dar um exemplo da sua casa, né? Sim. Que, por exemplo, os seus filhos gostam de jogo de tabuleiro. É verdade, é verdade. Não, e gostam de bandas que eu gosto, eles acabam se espelhando muito em coisas que eu consumo. Exatamente. Então, eu concordo nesse aspecto, embora eu acho que a terminologia é muito mais marketing, né? Olha, geração T, isso gera, né, um monte de outras coisas, palestras, livros e tal, mas eu concordo demais que existem aí comportamentos que são comuns a todas as gerações, porque há essa influência ali, principalmente porque, lembra que a gente, um episódio lá atrás, eu até fiz uma provocação, imagina quando a gente tiver em uma casa só nativos digitais, né? É verdade, é verdade. Isso me lembra muito esse questionamento que eu trouxe lá, porque isso eu não vi ninguém falando ainda. Eu trouxe esse questionamento aqui pra gente, porque hoje você tem ali o Baby Boomer, que é o tradicionalzão mesmo, offline e tal,
vem para a geração X, que ainda é mídia tradicional e tudo, aí você vem para a geração Y, que é a primeira na transição digital. Então, teoricamente, nesse conceito de gerações, a geração da transição é a Y, né? Não é a T, é a Y, né? Que pega ali o on e o off. Quando a gente vai para Z, primeira geração nativa digital. Quando os lares tiverem só gerações nativas digitais, eu acho que a gente vai ter aí um grande avanço e um novo mundo, né, de comportamento. Faz sentido? Faz sentido, total. Complementando, né, essa história, né, um pouco do que a gente trouxe antes de trazer o episódio aqui e tal, eu só discordo do tema de transitório, de transição, né, nesse temporário aqui que a gente está falando, né, nesse transitório, porque toda transição, eu tenho um ponto de partida, né, mas eu tenho um ponto de chegada, é uma ponte, né? Sim. E eu acho que não é claro este ponto de chegada. E por isso que eu acho que não é uma geração T do transitório, eu acho que esse termo está mal colocado, né? Não criticando, quem sou eu para criticar a M-Web nessa história, Uau. Né? Mas eu acho que... Amy, te amamos. Te amamos. We love you. Mas o fato é que para ser transição de alguma coisa, eu preciso estar sabendo para onde eu vou montar. Uma coisa é que uma empresa offline que quer ser online, existe um medida de transição, mas ela sabe onde ela quer chegar. Nesse exato momento, a gente está vivendo uma confusão, uma complexidade de tecnologias, de momento, de gerações e tudo mais, que fica muito difícil saber qual que é o fim dessa estrada. Eu acho que é muito difícil a gente desenhar esse fim. Temos teorias, mas mesmo assim é difícil dar esse estilo longo. Eu ainda acho, quando teve o metaverso, tinha uma conversa engraçada do metaverso que saiu naquela época, falou assim, olha, estamos discutindo o metaverso como discutíamos internet em 1995. Então, quando em 1995, quando surgiu a internet, todo mundo achou que o mundo ia mudar e tudo mais, a revolução que ia acontecer, mas era muito cedo para entender que a gente estaria nesse momento que a gente está hoje, com tanta coisa acontecendo, e a internet seja quase tão presente quanto o oxigênio na sociedade, né, nessa história. Né? E eu acho que a gente vai vivenciar coisas. A inteligência artificial é um tema de apenas 1 ano e meio, como a generativa, ou nesse hype todo, é muito novo. Né? Então, assim, a gente ia saber o quanto isso vai afetar. Ela traz, né, usando a base aqui do relatório dela, que é uma conexão entre todas essas questões de ecossistemas, de empresas, de aplicativos, né, complexos ali dessa história, que quando a gente já falou de NRF, a gente fala de permacrise ou policrise, que é tudo interligado hoje, né, pela complexidade. A inteligência artificial sendo uma ferramenta que vai alavancar essas questões, e lembrando sempre, se comprometendo, como a gente trouxe lá da Kate Ketil, falando de IA, da produtividade e tudo mais das empresas, a produtividade das empresas está sendo escalada a novos níveis, dado a inteligência artificial, a competitividade, e até biotecnologia, que vai criar aí pessoas quase ciborgues, usando tecnologia lá, como os óculos da Apple. Então, o óculos da Apple, que é tão criticado hoje, é apenas o primeiro passo dessa história. Ele não é um fim ainda. A gente não está terminando essa tecnologia no produto da Apple. A gente está começando essa conversa com o produto da Apple. Ela vai se terminar num produto que a gente não sabe nem o que pode ser um dia. Se vai ser, de fato, um óculos, né? Ou se vai ser uma outra coisa que a gente não consegue nem imaginar. Então, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje, talvez seja de botar isso numa cerca. É essa geração, geração T. Eu acho que a nossa grande dificuldade hoje, talvez, é botar o limite dessa conversa aqui. Isso faz sentido, cara? Sim, cara. E assim, vendo um pouquinho, né, a gente assistiu a palestra dela e também lemos parte do estudo. Assim, na hora que você fala que a gente está numa transição do mundo que vivemos, que é o que ela fala, para o mundo que está por vir. Né? Então, ela fala isso. A gente estamos na transição do mundo em que vivemos para o mundo que está por vir. Mas, cara, qual é o mundo que está por vir? Então, eu concordo contigo nisso. Então, eu acho que faltou um pouquinho dessa... Porque na hora que a gente diz que a geração Y é a geração da transição, do analógico para o digital, isso está claro, certo? Então, qual é a transição do analógico para o digital? Então, qual é a transição exatamente do mundo em que vivemos para o mundo que está por vir, certo? Então, assim... A transição é isso, né? A transição a gente vive em cima, mas qual é o cenário que a gente está indo, ninguém desenha. Inclusive, ela fala de super ciclo, né? É um super ciclo de tecnologia que a gente está vivenciando, um momento único na humanidade, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Agora, eu imagino esses super ciclos como se fossem marchas de bicicleta. Você tá pedalando de um jeito mais acelerado, mas daqui a pouco você troca a marcha porque aparece uma outra coisa e você corre mais ainda, né, nessa história. Então, acho que talvez a gente tenha novos hiperciclos ou superciclos de coisas que a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, né? Com computadores quânticos, né, que já se fala muito. Então, computador que a gente ainda, a linguagem computacional,
acelerando o processo, as internets cada vez mais aceleradas, né? Não é só o fato de ter inteligência artificial, mas todo o backstage de que vai rodar essa história, todo o pano de fundo que vai rodar isso vai mudar, isso vai criar novos ciclos de aceleração. Então acho que a gente tem muita coisa ainda a descobrir deste mundo futuro, certo, doutor? É isso. E aí, né, mais uma vez voltando, é por isso que assim, eu acho que o conceito ainda talvez não esteja totalmente pronto, se a gente pode dizer que um conceito fica pronto, mas eu acho que ainda precisa um aprofundamento, né? E é claro, a gente não estava lá, mas assistiu a palestra antes de gravar esse episódio. Uhum. Mas o estudo dela tem 1000 páginas. Eu não li o estudo todo, mas li o executivo, né, que é um resumo. Mas uma coisa interessante para a gente pensar é porque muito do que eu vi, do que eu li, né, e quem está nos ouvindo aí, se tiver informações aí mais aprofundadas do que a gente, contribuam aqui, a gente pode, né, tá com a visão mais rasa e tudo, mas é que o que ela trouxe é muito do que a gente já viu, certo? Então as pessoas estão com, né, que ela chama de FUD, né? Estão com medo, estão ansiosas, estão inseguras, né? Estão com dúvida, né? Então, essa era da incerteza, né? Que ela fala e tudo. E ela diz que o mundo que está vindo é o mundo que a gente está construindo. Mas isso, do meu ponto de vista, sempre foi assim, né? Ou seja, o futuro é o que a gente constrói. Aí ela diz que a gente tem mais poder do que a gente imagina, né, com isso. Porém, se a gente for parar para pensar, a gente já viveu super ciclos iguais a esses. Sim. Certo? Então, a gente já teve momentos que, tanto da Revolução Industrial, quanto a própria internet, né, que para aquela época eram coisas dentro assim... do nível, eu vou usar o mundo do videogame, no level que a gente estava, no nível que a gente estava naquele momento, era aquele significativo, a gente vai mudando, vai melhorando, então são exigidos novos ciclos e novas tecnologias em cima dessa história, certo? Exato. Então eu acho que dentro do conceito, né, do estudo dela, já tem o que outras pessoas falaram, e que eu gosto da questão de não entender separadamente as gerações, a gente já falava sobre isso, porém eu acho que quando tem uma transição, eu concordo, é de para, e tem o de, mas não tem o para, né? Então essa é... Mas lembrando, a gente não está criticando aqui a nossa querida Amy Webb, quem somos nós, né, Caio Camargo? Somos nós, não. Somos fãs, admiradores, mas, assim, também da gente não sair por aí também antes de entender as coisas, né? Agora a geração T e tal, não sei o quê, porque o mercado muitas vezes é assim também, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. O mercado vai lá, pega o termo e acha que aquilo é a verdade absoluta, mas não discute o termo. E nossa proposta aqui para vocês é discutir o termo um pouco. Então a gente até quer saber, né? Faz sentido aí o nosso ponto de vista aqui do Varejo Cast em relação à geração T? Então o Yannis vai botar isso aí como enquete para esse episódio. Né? Exato. E é legal. Ou você discorda da gente, né? Aliás, comenta. Se você discorda da gente, comente, por favor, aqui. A gente adora os comentários. Vamos citar os comentários nessa história toda. Mas é um pouco disso, né, Fred? E ela coloca, eu gosto que ela coloca que inteligência artificial é o Everything Engine, né? É o motor para tudo, né? E a gente já tá vendo que é o motor para tudo. E o que a gente vem falando é que cada vez mais vai ser menos perceptível a inteligência artificial acontecendo na nossa vida. Talvez a nossa audiência não tenha percebido, mas se você está no teu carro, por exemplo, né, a rota que você usou já é uma inteligência artificial que produziu a rota para você. Não é a nova inteligência artificial, porque não existe nova inteligência artificial, sempre teve. Eu adoro a gente, voltando a alguns temas que a gente já falou no passado, adoro quando eu abro, por exemplo, um TikTok ou um Instagram, tem os vídeos e tudo mais, pessoal, esta nova IA vai mudar o jeito como... Gente, é tudo igual na mesma história, são algoritmos que pensam mais rápido ou menos rápido, mas para o que a gente precisa, na maioria das nossas coisas hoje, o básico resolve bem feito. Não importa qual que você, a ferramenta que você use, mas a gente sempre incita você a fazer as perguntas certas, colocar os problemas certos, entender os problemas para poder ter o melhor proveito dessas questões. E dentro dessa conectividade, lá atrás, você lembra que a gente falava de IoT, Internet of Things, né, cara? A internet das coisas, que falava que a geladeira vai ser conectada com o supermercado e tal. Este mundo do IoT hoje, até pelas conexões mais rápidas, a gente vai ver uma profusão desse tipo de ecossistema de aplicativos, de softwares, de hardwares, de equipamentos, entendeu? Conversando, aplicado à inteligência artificial essa história, ou seja, tendo mais velocidade de produção e somados até questões que estão inerentes a gente, desde o relógio que quase todo mundo usa hoje, o relógio digital lá inteligente, né? A grande mania é usar relógio inteligente hoje,
como talvez tenha outro tipo de aplicativo no futuro que a gente pode ser um chip ou algum outro elemento ali que a gente nem tem conhecimento do que pode ser essa história. Eu acho que é legal quando a gente tenta moldar o futuro com só aquilo que a gente conhece. A gente esquece que pode aparecer coisas que a gente nem imagina ainda que vão criar o nosso futuro, certo, doutor? Certíssimo. E é importante, né, Caio? Porque a gente pensa assim que eu acho que a gente está numa geração, uma era, ou melhor ainda, num momento que não tem muita novidade, por incrível que pareça. Né? Parece que é estranho o que eu estou falando, mas vamos pensar que é o seguinte, a gente gosta muito de dizer que para quem não trabalha com isso, ir à NRF de 3 em 3 anos é o suficiente, porque é quando novas coisas surgem. Se a gente for ver, foi o período aí que a gente teve de metaverso para inteligência artificial, já vamos para o 3º ano de inteligência artificial, e nada novo além da inteligência artificial, então normalmente são ciclos, a palavra até é ciclo. Essa terminologia que a MWeb trouxe, geração T, a gente já trouxe uma outra terminologia que exatamente propõe o que ela diz aqui, né? E Yannis vai botar aí o link, que é o consumidor zero, que foi um estudo da McKinsey do ano passado, né? que traz isso daí. Então, se você ouvir o episódio, você vai ver que é a mesma proposta, né? Não existe uma camada só, foi quando a gente começou a falar e foi onde eu questionei aquela questão de ainda serem multigerações na casa e não ter uma casa com 100% nativos digitais, por exemplo. Então, é muito importante porque a gente ainda está naquele momento de requentar as coisas para parecerem novas. E aí eu não estou falando da MWeb, né, por favor, porque ela é seríssima. A gente já pediu desculpa para ela 3 vezes, eu acho que ela já aceitou a desculpa até esse momento. E ela tem estudo seríssimo, mas eu estou falando que o mercado, de uma maneira geral, gosta de requentar, né? E apresentar como coisas novas. E como a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui no Varejo Cast com você que nos ouve, então assim, a gente está nesse ciclo, tanto é que muita gente colocou o IA como tendência esse ano, e a gente não colocou, por quê? Porque IA já não é tendência, IA é realidade, certo? O que é tendência? Tendência daqui para frente em IA são as aplicações da IA que vão virando realidade ou não, de acordo com seu uso e sua utilidade e relevância, mas IA tem um monte de gente em pós-NRF falando como tendência e tudo e tal, mas é muito mais hoje uma pendência, né? Principalmente quando a gente vai para essa parte pequenininha da IA, que é a utilização da IA generativa com ferramentas como o ChatGPT, Gemini, Copilot e etc, né, Caio? Então, assim, só para dar esse alerta aí para a nossa audiência, né, e claro, tudo que a gente fala aqui é apenas o nosso ponto de vista, você não precisa concordar, mas se não concordar, vamos continuar amigo, não tem problema, né? Tem uma outra frase que você usa bastante, que é do Tom Zé, que acho que ela é bem cabível nessa conversa de hoje, né? Velho, isso aí, inclusive, eu queria ouvir, tava ouvindo o podcast da galera do The News, que você sabe que eu gosto muito, a gente utiliza até algumas coisas deles aqui também, e eles começaram a ter a frase da semana, então eu pensei, vamos começar hoje a frase da semana, e eu ia terminar o episódio com essa frase, olha aí a sinergia, né? Então, aproveitando a frase da semana, é a frase do Tom Zé: se você não está confuso, é porque você está mal informado. Mal informado, porque o mundo de hoje é maluco nessa história, muito bom. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos.
ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Mas desta forma, explicando sem explicar muito, ou questionando sem questionar tanto, até se desculpando, a gente encerra essa edição aqui do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa terça-feira, sempre lembrando você, ó, toda terça tem Varejo Cast Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem Varejo Cast News para você com as melhores notícias aí da semana, sempre comentados aqui por mim, Caio Camargo, e por Fred Alecrim, certo, doutor? E não perde, porque eu, Fred Alecrim, estou aqui, e Caio Camargo está aqui também, quer dizer, não aqui onde eu estou agora, mas ele está onde ele está, mas nós dois estamos aqui para você, e a gente conta com sua audiência, e claro, você gosta. Não se esquece, isso é muito importante para a gente em termos de alcance, para fazer chegar mais gente. Vai lá, clica lá em seguir na plataforma, seja na plataforma de vídeo, na de áudio. Sempre que puder, deixa um comentário, compartilha com mais pessoas. Isso vai ajudando a gente a chegar a mais gente. A gente te agradece por isso. Obrigado pela audiência de sempre e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.